Shalom, boa noite. Shalom, minhas amadas irmãs. Já estamos aqui posicionadas, aguardando vocês para mais um estudo abençoado em nome de Yeshua. Amém? Enquanto vocês vão chegando, nós vamos orar, né? Aproveitar o tempo. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele nos tem dado, pelo cuidado dele para com as nossas vidas. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bendito seja o seu glorioso nome e o teu reino para todos sempre. Querido Deus, mais uma noite estamos aqui, nos encontrando com o Senhor e também, ó Pai, com as nossas amadas irmãs, para um momento de estudo da Tua Palavra. Mas nós queremos te pedir nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha nos conduzir na Tua presença, que o Senhor venha nos encher o coração, que o Senhor venha transbordar dentro de nós nessa noite, que a Tua presença, Deus, seja notória em nossas vidas e que nós possamos fazer aqui o melhor, Pai, para que a Tua palavra seja proferida de maneira que chegue ao coração dos meus irmãos e que essa palavra possa trazer em nós uma esperança, um momento, Deus, de decisões e também, ó Pai, mudanças em nossas vidas. Sabemos que cada uma das festas é um encontro com o Senhor e nós sabemos que essa festa, ela fala de um encontro maior quando a Tua presença, o poder do Teu Espírito foi derramado sobre o Teu povo e hoje nós podemos desfrutar da Tua presença. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha nessa noite, nos conduzindo através do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale através de nós, que eu seja a boca do Senhor, Pai, e que essa palavra, Deus, encontre um espaço em nossos corações, para que nós possamos cada dia mais amadurecer na Tua presença e fazer da Tua palavra, Deus, um estilo de vida, aonde o Senhor pode olhar, se alegrar e poder compartilhar conosco, ó Pai, do Teu reino. Senhor, eu quero te pedir o controle do Senhor nesse momento, na minha vida, na minha mente, meus pensamentos, que o Senhor tome o controle da minha vida, também da internet, ó Pai, para que não haja nenhuma interferência e que nós possamos concluir esse estudo sem nenhuma, ó Deus, dificuldades na transmissão desta aula. Mas também oro pela vida das minhas irmãs, para que o Senhor possa também estar com elas nessa hora. Que o Senhor venha derramar sobre elas do poder do Senhor, da graça do Senhor, do Teu favor. E que se há nesse momento alguém, Pai, precisando de uma necessidade, Senhor, de cura, de bênção, alguma situação, Pai, que o Senhor possa nesse momento, Deus, enviar esse poder sobrenatural do Teu Espírito Santo e abençoar a vida da minha irmã, a vida da sua família, e que nesse momento ela possa ter paz também para estarmos aqui juntas, mesmo que cada uma em sua casa, mas juntas compartilhando no mesmo Espírito da Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, nós bendizemos o Teu nome e te exaltamos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e o nosso coração se alegra em Ti. Muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra. Em nome de Yeshua, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amadas. Boa noite para vocês. Que o Senhor possa nos dar graça nesse momento, né? Para que nós possamos compartilhar essa palavra. E como nós estamos aí entrando já, né? Na preparação para a festa de Shavuot, eu senti esse desejo, então, de nós compartilharmos essa mensagem com vocês, mesmo porque nós estamos aí nesse processo da contagem, né, do Homer, e essa festa, ela começa com a contagem do Homer. Então, nós vamos falar um pouquinho de tudo isso, e eu desejo que essa palavra possa acrescentar no seu conhecimento, mas também que ela possa trazer, né, uma motivação maior, para que você cresça assim, na presença do Senhor, para que você possa transbordar na presença do Senhor, e tudo que nós mais desejamos, né, irmãs, que é o poder do Espírito Santo, ele venha sobre nós. Como nós precisamos do poder do Espírito Santo, como
Nós desejamos isso nesses dias, né? Eu vejo que tem hora que dá uma sensação assim, que parece que tá tudo parado no mundo espiritual, porque a gente só vê lutas, a gente só vê dificuldades, a gente só vê problemas, morte, só más notícias. Mas resta para nós uma esperança, né? Aqueles que têm o Senhor, eles têm que ter essa esperança, a esperança da glória, a esperança do retorno do nosso Mashiach, e saber que tudo isso que está acontecendo é porque o Senhor está preparando, né, o momento do nosso encontro com Ele, o nosso noivo, Ele está chegando. E eu creio que Ele há de nos abençoar nessa noite, e esse é meu desejo, que o Senhor fale ao seu coração, fale ao meu coração, e que nós possamos aqui crescer juntas. Também estamos com saudades aí, Márcia, minhas amadas irmãs. Eu já venho conversando com algumas irmãs em nome de Yeshua, assim que passar essa fase mais difícil, né, da pandemia, eu quero que vocês venham aqui na minha casa, sabe? Nós vamos fazer um encontro de mulheres aqui, nós vamos, sabe, orar juntas, nos conhecermos, e vai juntando um dinheirinho aí para vocês fazerem uma viagenzinha, não é tão longe, né? Mas eu creio que o Senhor deseja isso, né? Esse encontro, que nós possamos nos encontrar com Ele. Mas como nós falamos aqui, nós vamos estudar hoje sobre Shavuot, né? Shavuot é uma das festas que o Senhor deixou para nós, e é interessante que essa festa ela está lá no livro de Levítico, né? Nós vamos ler o livro de Levítico 23, versículo 15, que diz: desde o dia seguinte ao dia de descanso, isto é, desde o dia em que levarem o feixe para ser movido, contem 7 semanas completas, até o dia seguinte, a 7ª semana. Contem 50 dias, e então apresentem uma nova oferta de grãos a Adonai. Levem pão de seus lares para o movimento, 2 pães feitos com 4 litros de farinha pura, assados com fermento, como primícias para Adonai. Com os pães apresentem 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, novilho, e 2 carneiros. Esses constituirão a oferta queimada para Adonai com seus grãos, e ofertas de bebida, uma oferta feita pelo fogo, como um aroma fragrante para Adonai. Ofereçam um bode como oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, como sacrifício de oferta de paz. O Corém o moverá com o pão das primícias, como ofertas movidas perante Adonai, com os 2 cordeiros. Esses serão sagrados a Adonai para o Corém. No mesmo dia, faça uma convocação sagrada, não realize nenhum tipo de trabalho comum. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações, não importa aonde vocês estiverem, né? Não importa aonde nós estivermos, este é um regulamento, né, para todas as gerações. Então eu queria falar hoje sobre Shavuot, e eu sugiro você pegar uma canetinha e anotar, porque é um estudo, e esse estudo depois você pode estar passando para frente, né, para outras pessoas, e eu acho que vai ser bom, porque nós precisamos de levar essas verdades ao conhecimento das pessoas. Mas é interessante que o feriado de Shavuot, ele é um dos 3 Shelosh Regalim, ou seja, feriados de peregrinação. O que significa isso? Porque são as 3 festas principais que o Eterno pediu que o povo de Israel fizesse, e essas festas, eles faziam uma peregrinação até Jerusalém, que é a festa do Pêssar, a festa de Shavuot e também a festa de Sukkot, conhecida como Tabernáculos. E essa festa, todo o povo de Jerusalém eles teriam que descer para Jerusalém. Por isso que naquele dia da festa de Shavuot, né, o Pentecostes, aconteceu ali no cenáculo, a cidade estava cheia, porque eles desceram para a cidade. Como que eles celebravam? Eles desciam com suas carroças cheias de flores, flautistas dançando, e era uma festa muito alegre, porque eles celebravam a entrega da Torá, não é verdade? Então, nós podemos ver que essa festa, ela também é muito importante para nós por vários aspectos, né? Ela é importante para as nossas vidas. Mas vamos falar primeiro sobre o significado de Shavuot, que eu acredito que todas vocês já conhecem, né?
Shavuot é uma palavra que está no plural, ot, né, no plural do hebraico, que significa semanas. Shavua é semana, Shavuot, semana. E são 49 dias, né? Ou seja, são 7 semanas da contagem do Homer, que é contado a partir do Pessah até o dia em que Adonai entregou a Torá no Sinai. Mas vamos ver, né, como que funciona isso, como que eles começaram a contar esse período, né? Vejamos então como que foi essa contagem desde a saída do povo do Egito, porque eles haviam saído do Egito e a partir do Egito já começou, do Pessah, né? Já começa então a contagem. Nós temos que entender que no período que eles contaram esses 49 dias, aconteceu várias coisas até a chegada no Sinai. Então, nós podemos entender que eles passaram por algumas tribulações, alguns apertos, né? E também nós podemos ver que foi um dos momentos quando eles passaram também pelo Mar Morto, né? E eu vejo que o Senhor, ele fez maravilhas nesse período, né, da contagem do homem, nesse processo dessa contagem. Mas olha que coisa interessante, que no primeiro dia de Nissan, né, são 2 semanas antes do Êxodo, o Senhor, então, ele mostrou para Moisés o calendário lunar. Nós sabemos que na nossa vida espiritual, nós seguimos o calendário que é seguido pela lua, né? Infelizmente, nós também estamos nesse mundo e nesse mundo nós seguimos o calendário secular, né? Que é regido pelo sol, que é o calendário gregoriano. Que esse é um outro assunto que depois nós também podemos compartilhar com vocês. Mas, no calendário lunar, né? Que é contado a partir dessa data, que é chamado de Rosh Hodashim, né? Então, o que acontece desde a saída do povo do Egito, ali naquele momento que eles celebraram o Pessah? No dia 14 de Nissan, eles celebraram a Páscoa. No dia 18 de Nissan, é o dia que Faraó começa a perseguição atrás, então, ali do povo. No dia 20 de Nissan, Faraó, então, ele aprisiona os israelitas. No dia 21 de Nissan, é o dia que houve a divisão do mar. No dia 24 de Nissan, foi a celebração do primeiro Shabat, quando eles estavam em Mara. Maravilhoso, né? A gente saber a história de Mara, o poder que Deus manifestou ali, transformando aquelas águas amargas em águas doces. Só que o povo não estava entendendo, né, o mistério, porque eles estavam no deserto. E nós sabemos que no deserto o povo estava sem um alimento próprio, né? Então o Senhor levou eles ali para Mara, por quê? Porque em Mara era um lugar onde eles poderiam beber uma água mais amarga. Sabe quando você está com dor de barriga, estômago ruim, você precisa tomar um sal amargo para melhorar? Esse era o propósito de Deus, né? O cuidado de Deus. Aquelas águas amargas seriam como um remédio. Mas o povo não quis água amarga, eles queriam água doce. Então o Senhor deu água doce para eles beberem. E assim aconteceu. Mas no dia 15 de Iyar, né, o maná, ele foi dado. No dia 23 de Iyar, nós sabemos daquele momento maravilhoso sobre a água da rocha, né? No primeiro dia de Sivan, eles chegaram então ao Sinai. No dia 2º de Sivan, que foi o dia da distinção, quando Deus disse a Moisés: vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. De 3 ao 5º dia de Sivan, os 3 dias de preparação, ou seja, antes deles receberem a Torá, houve aqueles 3 dias de preparação que eles tiveram, né, que se lavar, abster do sexo e todo o povo se santificar durante aqueles 3 dias. No 4º dia de Sivan, Moisés, então, ele escreve a Torá. No 5º dia de Sivan, foi quando aconteceu o pacto, né, que foi ali oferecido. E no dia 6 de Sivan, houve então a entrega da Torá. E é precisamente essa data, 6 de Sivan, que ela é celebrada, né, a festa de Shavuot.
Mas essa festa de Shavuot, ela tem como fundo uma das principais celebrações da festa, que é chamada de Matan Torá, que é a entrega da Torá ali então no Monte Sinai. E a festa de Shavuot, então, ela acontece algo interessante, porque no dia da entrega da Torá, o Senhor entregou ali, né, as suas leis. E nós sabemos que as leis, elas funcionam como o pacto da aliança. Era quando Deus estava ali fazendo uma aliança com o povo de Israel e o código, né, daquele pacto seriam aquelas leis. Mas o que estava acontecendo naquele momento? Ali estava acontecendo uma entrega de um relacionamento entre o Eterno e o seu povo. Por isso que a lei foi entregue naquele dia. E ela é celebrada como Matan Torá, porque a festa de Shavuot também, ela tem algo assim como se referindo ao casamento entre Deus e o povo de Israel. Nesse dia é celebrado essa entrega da Torá, e nós sabemos que um casamento judaico, existe um documento chamado Ketubá, né? E esse documento é as regras, ou seja, para que aquele casamento pudesse manter aquela aliança. Então havia aqueles códigos de cumprimento, ou seja, o marido ele tem que cumprir as leis, a mulher também, porque o casamento ele é bilateral, né? Ele não acontece de uma parte só, tem que cumprir a sua parte. Então, quando o Eterno ele estava entregando a Ketubá, as leis, né? Ele estava ali dizendo, eu estou casando com vocês, eu estou fazendo uma aliança com vocês, e o código para nosso casamento se manter eterno é vocês cumprindo isso aqui. Então, nós cremos que o Eterno ele tem cumprido, né, a parte dele. E nós precisamos também cumprir. Quando nós quebramos os mandamentos, nós estamos falhando na nossa fidelidade com o Eterno. Mas é tão interessante que nós sabemos que Yeshua, ele é o Hatã, né? Ele é aquele noivo que nós esperamos. E Israel é a Calá, que é a noiva. E a Torá é o quê? A Torá, ela é a Ketubá, que nós chamamos de contrato do casamento. O casamento há um contrato. E nós sabemos que o povo de Israel, essas leis foram dadas como um contrato de casamento, como um contrato de relacionamento. E Deus tem isso como uma festa. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Mas essa festa também, ela é chamada de Yom HaBikurim. Por quê? Porque é um outro motivo de celebração de Shavuot, que é a colheita das 7 espécies, que são o trigo, a cevada, a romã, a uva, o figo, a tâmara e a azeitona. É um outro estudo que nós vamos trazer para vocês também nesse mês, né? Que nós estamos aí preparando para essa festa. Nós vamos falar dessas 7 espécies, porque elas têm tudo um profético por trás de cada uma delas, né? Como eu falei com vocês, né? Não sei, acho que foi sábado eu falando da Paraxá, que o alimento, ele tem um fundamento de relacionamento entre a gente e outras pessoas, não é verdade? Quando você se assenta à mesa para comer, é porque você tem um relacionamento com aquela pessoa. Às vezes você sabe que aquele convidado que vai na sua casa, ele gosta de comer um bolo de fubá. O que você faz? Você vai então separar aquele bolo de fubá, colocar à mesa para poder mostrar a sua gratidão, aquele relacionamento que você tem com aquela pessoa. Da mesma forma, o Eterno, nas suas festas, ele pede alguns tipos de alimentos, né? E nós podemos ver que todas as festas têm como base os alimentos também. E nessa festa, o que o Eterno pede são essas espécies, porque ele quer que nós coloquemos essas espécies, porque elas vão servir de alimento para nós. E é tão interessante que cada uma delas tem um tipo de relacionamento entre nós e o Eterno. E é necessário que a gente cumpra essa parte na festa, porque nós estamos demonstrando a nossa afeição ao Senhor e como nós realmente queremos agradá-lo, né? Como convidado da festa, nós queremos agradá-lo. Mas é interessante que no templo, cada uma das famílias, eles apresentavam diante do altar
cestos de frutas, né? Eles levavam diante do Corém, que era o sacerdote, para ser colocado então ali diante do altar, e eles recitavam o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 5. Vamos lá. Capítulo 26, versículo 5 ao 11. Vamos lá ver. Então digam na presença de Adonai, seu Deus: meu antepassado era um nômade de Arã. Ele desceu ao Egito em número pequeno e ali permaneceu. Tornou-se uma grande nação, forte e populosa. No entanto, os egípcios nos trataram mal, oprimiram-nos e nos impuseram uma dura escravidão. Portanto, clamamos a Adonai, o Deus de nossos antepassados. Adonai nos ouviu e viu nossa miséria, fadiga e opressão. E Adonai nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande terror e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, a terra em que sobejam leite e mel. Portanto, como você vê, eu trouxe as primícias da terra que Adonai me tem dado. Ponham a cesta diante de Adonai, seu Deus, prostrem-se diante de Adonai, seu Deus, e alegrem-se com todo o bem que Adonai, seu Deus, deu a vocês e à sua casa, ao Levi e ao estrangeiro que vive com vocês. Olha que maravilha. Então, quando eles chegavam, né, diante do sacerdote, eles recitavam essa passagem, recitam até hoje, nessa passagem, quando eles estão fazendo esse cerimonial. Porém, nós podemos ver que no Novo Testamento, a festa de Shavuot, ela é revelada como um clímax, né? No plano de Deus para a nossa libertação através de quem? Através de Yeshua, porque ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Nós podemos ver na leitura, falando sobre a festa, o que era apresentado, que deveriam levar o cordeiro, não é verdade? Então nós sabemos que Yeshua, ele é esse cordeiro que nós apresentamos diante do Eterno. Mas também levamos os 2 pães. E que pães são esses? Esses pães, eles tipificam judeus e gentios, porque ali há uma unidade entre Israel e as nações, daqueles que verdadeiramente estão aliançados com o Eterno. Ou seja, você, né, que está enxertado na oliveira, então você também faz parte desse cerimonial. Por isso é necessário que a gente venha então a celebrar. Mas o mais interessante dessa festa é que a contagem regressiva para Shavuot representa uma adoração da nova aliança antecipada para a humanidade, uma vez que nesse dia que o Ruach HaKodesh, ele foi então dado a nós, ele foi dado para a Kehillah de Yeshua, né? O que nós podemos entender aqui? Que Yeshua, quando derramou seu sangue, o cordeiro, o seu sangue, ele representa esse pacto da aliança. E a Torá, escrita no coração, ela representa a nossa responsabilidade diante desse casamento. Então, nós entendemos que o ato que se cumpriu lá no Monte Sinai e agora vem se cumprindo no cenáculo em Jerusalém, nós podemos entender que na Torá está relacionado também a esse derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas e essa lei que agora é escrita no nosso coração, porque naquele dia se cumpria Jeremias 31, que diz: o Senhor viria, imprimiria nos nossos corações, então, a sua lei. E por quê? Porque Yeshua disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, quando o Senhor nos pede essa contagem do Homer, é uma preparação para aquilo que nós iremos receber. E eu quero te perguntar nessa noite, você está se preparando para receber algo novo do Eterno? E é interessante que a cada ano que nós celebramos essa festa, é uma oportunidade de nós recebermos algo novo do Senhor. Sabe por quê? Porque essa festa, ela celebra esse momento desse casamento. E quando nós
somos casados, né, fisicamente, vamos dizer assim, nós celebramos as nossas bodas, não é verdade? Todo ano a gente celebra uma boda, né? Aí os 25 anos, 50 anos, as bodas de ouro, bodas de prata. E sempre que nós lembramos do nosso casamento, nem todos fazem isso, né? Mas deveria ser. O casal, eles saem para comer juntos, o marido dá um presente para a esposa também, da mesma forma. Naquela noite há um renovo, uma aliança, né? O fogo desce, não é assim? Então, o que nós entendemos? Que no dia de Shavuot, lá em Pentecoste, em Atos, o Senhor, ele derramou fogo sobre o povo, sobre aqueles que estavam preparados para estar aliançados com ele. Ali foi um renovo de Matan Torá, uma restauração, sabe por quê? Porque aqueles 120 que estavam ali no cenáculo, eles estavam preparados para receber o renovo dessa aliança. E nós precisamos estar assim nesses dias, contando os dias para nós lembrarmos que em Shavuot nós recebemos essa aliança de casamento, nós fizemos um compromisso, um pacto com o nosso Deus de permanecer fiéis, e só celebra Shavuot, amadas, aqueles que verdadeiramente fizeram a contagem. Por quê? Porque houve uma esperança. Sabe quando você vai celebrar uma festa de aniversário, uma coisa assim, você fica contando os dias para chegar? E é assim que nós entendemos a contagem do Homer. A gente pergunta, para que isso? Todo dia contar mais um dia? É porque nós temos uma expectativa. A contagem, ela cria em nós uma expectativa de receber algo novo. E é isso que eu quero declarar para as nossas vidas, que esse Shavuot, ele será diferenciado em nossas vidas. O Senhor vai vir trazendo algo novo para nós. Haverá um renovo para nós, porque nós estaremos com ele lá naquele monte, no Monte Sinai, aliançados com ele. Mas se nós repararmos uma coisa interessante, que a palavra Moedim é a palavra festas, Moed, festa. A palavra Moedim significa tempos indicados, ou seja, as festas bíblicas, elas são tempos indicados. E o tempo, ele não se move de uma linha reta. Nós sabemos que as festas bíblicas, elas não se movem em linha reta. Elas se movem como que fosse um ciclo anual, né? E por quê? Porque esse ciclo anual, ele não tem interrupção. Nós vamos celebrar essas festas até o momento que ele chegar. Porque nós não sabemos, é como uma aliança, um anel. O anel, você não sabe aonde o ourives começou aquela aliança, o trabalho daquela aliança. Nós também não sabemos muitas coisas a respeito do reino. Sabemos o que está escrito, mas uma coisa nós temos a certeza, que vai chegar aqui no momento desse ciclo que nós estamos rodando, nós estaremos tendo um encontro pessoal com o nosso Mashiach. Vai ser um momento extraordinário, a aliança, ela estará se cumprindo, e nós podemos ver que esse ciclo anual contém energias espirituais únicas. Queridos, eu tenho certeza que, assim como eu, você que hoje tem entendimento sobre essas festas, como você tem sido mais animada espiritualmente, como Deus tem trabalhado dentro de nós, como está sempre aquela expectativa dentro de nós, e cada festa é uma motivação para o nosso crescimento espiritual. Nós começamos cá embaixo em Pêssar e vamos subindo os 7 degraus. E cada um desses degraus é uma oportunidade para nós revermos os nossos conceitos espirituais, para nós entendermos em que hora nós estamos, porque, como eu já disse, o Eterno tem uma agenda e ele há de cumprir essa agenda, né? Então, cada uma dessas festas, elas estão associadas aos seus próprios temas espirituais. Pêssar tem o seu tema, tem a sua base, o seu entendimento. E Shavuot tem o seu entendimento, Sukkot tem o seu entendimento. E é tão maravilhoso, queridos, porque essas festas, elas funcionam como um relógio espiritual. E nós precisamos saber em que hora nós estamos, né?
Mas uma coisa interessante é que em cada festa nós exploramos as forças espirituais profundas inerentes àquele ponto do tempo. Nós temos que buscar entender o que Deus está falando comigo nesse tempo. O que Deus quer de mim durante esse período. Porque eu estou fazendo essa contagem, o Senhor Ele quer se revelar a mim de uma forma mais profunda, o Senhor quer nos levar em águas mais profundas. Por isso que em Shavuot nós revivemos a experiência de voltarmos ao poder de receber, né, a Torá e de, como crentes em Yeshua, nós também temos a oportunidade de buscar, né, de buscarmos os dons e o batismo com o Ruach HaKodesh. Irmãos, eu tenho tanta sede da presença do Espírito Santo, sabe aquele mover que deixa a gente prostrado no chão, em pranto, e aonde o poder do Espírito Santo vem sobre nós, e há aquele mover. Queridos, esses dias é uma oportunidade de nós buscarmos do Senhor os dons, de nós buscarmos esse poder, porque Shavuot é um tempo que o Senhor diz, e eu derramarei sobre vocês poder. Então, nós temos essa oportunidade nesses dias de buscar esse poder de autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E aqui nós podemos ver que, como crentes em Yeshua, né, nós vamos reviver então o dia que Ele revelou, né, Ele se revelou a nós e Ele disse para mim e para você, né, coisas maravilhosas. E qual que é a nossa resposta? Sim, Senhor, eu creio. Eu creio. Queridos, o povo do deserto, o povo de Israel quando estava no deserto, a palavra de Deus diz lá em Êxodo 19, que eles também deram o seu sim ao Eterno. Quando o Senhor mandou que o povo se preparasse para receber a Torá, eles disseram, sim, Senhor, faremos. E foram 3 dias de preparação. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses 3 dias, como que funcionou, como que aconteceu, é só estudar a porção, né, que encabeça essa passagem de Êxodo. Alguém quer uma aguinha aí? Outra coisa interessante, amadas, é que todas as festas, elas estão relacionadas ao tempo. Vejamos o tempo nessa festa. Se quiser, anote aí. Primeiro, após o Pêssar, nós contamos 7 semanas, ou seja, 49 dias. Isso fala de tempo. Para que a colheita produzisse, levaria um tempo. Você não pode colher se você não plantar. Então, nós sabemos que todas as festas, né, elas são um tempo indicado, Moedim. E essa festa é uma festa que fala de tempo mesmo, sabe? Ela fala de contagem. E nós estamos dentro da contagem, uma contagem regressiva, e que nós vamos chegar nesse tempo que Deus quer. Eu declaro isso sobre a sua vida hoje, que você vai chegar no tempo que Deus quer, porque nessa agenda de Deus você vai estar lá. Seu nome está lá escrito. Então nós podemos ver que essa festa, ela precisamente fala de tempo. Após o Pêssar, 7 semanas. Para que a colheita produzisse, levaria um tempo. Para que recebessem a Torá, eles tiveram que se preparar 3 dias. Então, o número 3 na Bíblia fala sobre mudança de situação, de tempo. Por isso que Yeshua, no 3º dia, ressuscitou. Quem sabe, né? Esse tempo aí de preparação, esses 3 dias, eles possam trazer grandes mudanças aí na sua vida. E também nós podemos ver que os discípulos de Yeshua, eles ficaram em Jerusalém, contando os 49 dias até a descida do Ruach HaKodesh. Em que tempo você está, amada? Qual é o horário que você está hoje? Deixa eu dizer uma coisa. Quem conta os dias não fica parado. Porque se nós ficarmos sentados esperando a morte chegar, nada vai acontecer. Mas quando nós entramos no clima da festa, quando nós
vamos processando cada dia os passos que nós temos que dar nessa contagem, nós vamos ver que lá na frente nós vamos colher o fruto do nosso trabalho. O fruto, porque mente vazia, diz um ditado aí, que é a oficina do diabo, mas quando nós ocupamos a mente, ocupamos o coração e as nossas atitudes, elas passam a trabalhar em torno desse tempo, da vontade de Deus, quando nós confiamos que quando Deus nos pede algo, não interessa porque que Ele pede, mas quando nós cumprimos, uma coisa é certa, nós vamos entender lá na frente a bênção que Deus tem preparado para nós. Mas fica a pergunta aqui, por que Deus se preocupou então em detalhar esse tempo para nós? Por que o Senhor, Ele pediu essa contagem, né? Tinha alguma coisa por trás disso, não é verdade? Sabe por quê, amados? Uma coisa interessante, Deus, Ele está além do tempo, porque Ele é eterno, Ele é Ein Sof. Deus criou o tempo, os dias, né? Igual Ele criou lá o sol e a lua, que são os moedim, para indicar os tempos, porque nós precisamos de entender que estamos dentro de um tempo, porque nesse tempo Deus trabalha em nós. Nós precisamos desse horário, nós precisamos saber em que tempo estamos. Mas Deus, Ele é extenso, Ele é eterno. Nós trabalhamos dentro do tempo de Deus, mas Ele não trabalha dentro do nosso tempo. Por isso que se nós queremos ser abençoados, nós temos que andar na agenda dEle. Nós temos que estar andando nos passos que Ele nos ordenou que nós cumpríssemos. Mas para responder por que Deus, então, Ele detalhou isso para nós, né? Porque Ele preparou essa questão, preocupou em preparar a questão do tempo para nós. Primeira coisa que eu pude entender, amadas, que é porque o tempo é um período para a nossa preparação e purificação. Sempre que a gente vai receber algo, você não recebe o seu salário antes de trabalhar. Se você é contratado para trabalhar numa empresa, eles não vão te dar o salário antes de você trabalhar. Assim também é Deus. Ele nos indica, né, o que temos que fazer e a bênção vem como recompensa pela nossa obediência. Então, esse período é para que nós possamos nos preparar e purificar. Vejamos só, o que o Senhor falou com o povo de Israel? Que eles deveriam, então, preparar para receber a Torá. Eles tiveram que se abster de tantas coisas que são coisas corriqueiras, coisas diárias para ele, como eles tiveram que se lavar, eles tiveram que se abster do sexo, eles tiveram que lavar suas roupas, eles tiveram que fazer tantas coisas. Agora, por que Deus pediu que lavasse a roupa, que se abstessem do sexo, né? Eles estavam no deserto, amados. Eles estavam no meio do deserto. Como é que ia lavar roupa no meio do deserto? Onde vinha água para lavar roupa? Aonde vinha mantimento para aquele povo? É um mistério de Deus. Aonde tinha capim para o povo, para os animais comer? De onde vinha a lenha para fazer o fogo? É um mistério para nós. Porque eu já fui em Israel, eu conheço o deserto de Israel, não tem nada. Não tem nada. Hoje tem algumas plantações, porque eles fazem um tratamento de irrigação da água e hoje eles têm conseguido, em alguns pontos dentro do deserto, de plantar, né? Mas é tudo com um trabalho muito grande. Mas naquela época, irmãos, como que o povo vivia no deserto? A Bíblia diz que eles bebiam das águas das chuvas. O Senhor dava para eles provisão no deserto, amados. O Senhor cuidava daquele povo. Mas aí o Senhor falou assim, agora vocês vão cuidar de vocês. E Ele pede aqui para abster do sexo, porque Ele fala, vocês vão purificar a carne. Vocês vão tomar banho, vão se lavar. Até a roupa de vocês tem que ser limpa. Significa que para nós nos achegarmos diante do Eterno, nós não podemos chegar de qualquer maneira. Shavuot está aí. E se você quer um derramado poder de Deus, se você quer a manifestação do Ruach sobre a sua vida, nós precisamos de estar assim, preparados, limpos por dentro e por fora. E é interessante que Adonai os perguntou se eles estariam dispostos a prestar atenção ao que ele falasse e guardassem a sua aliança. Eles seriam o quê?
um povo, um reino, uma nação de sacerdotes santos. Essa é a proposta de Deus na festa de Shavuot. Se nós estivermos dispostos a receber a Torá, guardar no nosso coração e obedecer, nós seremos um povo diferenciado nessa terra. Queridos, o que o Senhor mais deseja nesse tempo é que a sua Kehilá, a sua Kahal, a congregação, a assembleia, o povo, sabe? Que nós venhamos a fazer diferença nesse mundo. Porque a igreja chegou num ponto que ela começou a ser muito parecida com o mundo. Tanto é que o testemunho de muitos diante da sociedade é envergonhoso. Então, hoje, Deus requer de nós esse mínimo de sacrifício para que nós possamos fazer a diferença no meio dessa terra. E também, queridos, porque para nós que cremos em Yeshua, né, é tempo de nós também nos prepararmos para recebermos, sabe quem? A Torá viva. Nós temos que preparar para receber Yeshua como nosso Salvador. Sabe por quê, amados? Naquele tempo o povo se preparou para receber a palavra, a Torá, em pedra. Mas agora nós vamos receber a Torá em carne e osso. Ele virá e nós precisamos preparar. E nós não podemos ser meio que molengas, queridos. Nós temos que ter um espírito de João Batista nesses tempos, sabe por quê? João Batista, ele não se intimidava com a sociedade, ele não se intimidava com o público que caminhava com ele. Ele era verdadeiro, ele era autêntico. A igreja precisa ser luz. A igreja precisa estar em santidade, sabe? E não nos entregarmos ao modismo do mundo, mas servir o Senhor e fazer aquilo que realmente Ele quer. E para a gente concluir essa parte aqui, queridos, nós entendemos que o aspecto de Shavuot é que nesse dia nós terminamos de contar o período das 7 semanas. Portanto, a santidade, né? A santidade do dia, ela está relacionada à conclusão da contagem. O que nós podemos entender? Que para você chegar nessa postura de santidade no dia da festa de Shavuot, depende de como você fez a contagem do Homer nesses 49 dias. Por quê? Porque esses 49 dias não é só para contar, é para buscar santificação. E aí fica a pergunta, como você está? Como eu estou? Será que nós estamos fazendo essa contagem para nos santificar? Ou apenas como um número apenas? Como um calendário qualquer? Por quê? Porque como que nós vamos chegar nessa festa? Como eu estou me preparando para chegar nessa festa? Como você está se preparando para chegar em Shavuot? A festa do Shavuot, queridos, também é uma festa da entrega. É tão interessante que o povo trazia os frutos que era entregue no altar. E hoje não é diferente, amadas, porque Shavuot também é um tempo de entrega, de entregar nossos frutos, né? E só tem fruto quem plantou. O que eu quero dizer com isso? Só tem fruto quem contou. Se você, durante esses 49 dias, você foi, né, fazendo a contagem, você foi colhendo os frutos, né, da cevada, porque nós também sabemos que cada uma das semanas tem um fundamento que trabalha o nosso caráter, porque esses 49 dias Deus está trabalhando o nosso interior. Ele está trabalhando a nossa alma para que nós possamos chegar na festa de Shavuot e poder receber o que Ele tem para nos dar. E o que é que Ele tem para nos dar em Shavuot? O seu Espírito Santo. Como que Ele vai derramar o Espírito Santo dele, o Ruach, sobre alguém que está impuro, que está sujo? Então, Deus tem desejo em habitar em nós, Ele tem desejo de se manifestar em nós, por isso Ele nos pede para preparar. Ele fala, olha, eu tenho um presente para vocês, mas vocês precisam se preparar para receber esse presente. É como se você ganhasse um sapato novo, e aí você vai calçar ele com os pés sujos. A pessoa que te presentear vai ficar muito triste de ver você calçando aquele sapato que tem um certo valor com o pé sujo. Deus não quer
derramar sobre nós o seu Espírito num lugar impuro. Então, nós temos que entender que nesse período da contagem nós estamos fazendo uma colheita. E no final nós só vamos receber aquilo que nós demos, né? Porque a Torá, queridos, ela foi entregue para nós gerarmos esses frutos, né? Esse Shavuot representa esse pacto da aliança, ou seja, do casamento, né? Você tem que trazer frutos. Por quê, irmãos? Casamento tem que ter frutos, não tem? Já viu aquele casal que não tem filho? Ele se sente um pouco frustrado no casamento. E assim é a nossa aliança com o Eterno. Nós estamos aliançados com Ele. Por isso nós precisamos também de produzir frutos. Mas quem dá o crescimento, ou seja, quem abençoa, é o Eterno. Mas se não tem fruto, o que Ele vai abençoar? Se nós chegarmos diante dele de mãos vazias, o que Ele vai abençoar? Nós não temos nada para Ele abençoar. Então é necessário que nessa contagem nós possamos estar produzindo para o reino. E quando chegar o dia da festa, nós temos que levar diante dele o nosso fruto. Está preparando o seu aí? É interessante também, queridos, que em Shavuot, os judeus eles passam a noite acordados, estudando a Torá, porque eles não sabem a que horas eles vão celebrar a festa. Se é no primeiro dia ou se é no segundo dia. É por isso que Yeshua, ele deixou para nós algo quando ele disse: orai e vigiai, porque não sabeis a hora em que o Senhor vem. Então a festa de Shavuot, nós não sabemos se o momento que o Senhor entregou a Torá foi no primeiro dia ou no segundo dia. Então nós temos que estar preparados. E assim como os judeus, né, eles têm esse costume de passar a noite ali orando e lendo a Torá, nós também precisamos desse preparo. Nós também precisamos de estar santificados no dia, porque nós não sabemos a hora. Sabe, amadas, eu tenho me preocupado muito nesses dias, porque a gente tem visto tanta apostasia, tantas pessoas desligando, né, das coisas sagradas. E nós sabemos que Yeshua está para chegar, né? Porque assim como eles prepararam para receber a Torá, nós precisamos nos preparar para receber a Torá viva, que é Yeshua. E para isso nós precisamos nos manter acordados. Nós precisamos estar acesos, como as 10 virgens, lembra? 10 virgens, 5 estavam acordadas, elas tinham uma provisão do azeite, elas estavam ali esperando o noivo chegar, elas não dormiram, elas não ficaram ali, sabe, distraídas. E é isso que o Eterno tem para mim e para você. Nós não podemos ficar distraídos nesses dias, porque nós não sabemos o momento que Yeshua volta, nós não sabemos o momento que ele virá. Eu só sei que ele vem. E para isso nós temos que manter os nossos olhos abertos, porque ele pode vir no momento que a gente está dormindo. E esse dormir, queridas, sabe o que pode significar? É o dia inteiro assistindo televisão, tá lá assistindo seriado Netflix, tá lá na internet não sei o quê, tá passeando, tá, sabe, com a mente desligada. Queridas, é tempo de estarmos absorvidas nas coisas espirituais. É tempo de nós buscarmos o Senhor assim, sabe, incessantemente, orai e vigiai. Nós temos que orar muito, e aqui Shavuot nos ensina isso, que é tempo de estar desperto para a revelação, lembrando a verdade da nossa herança e mantendo firmes as promessas de cura. Porque, queridos, nesse mundo aqui a gente só anda doente. Nesse mundo aqui a gente só anda de tristezas e de angústias. Mas ele vai trazer cura para a nossa alma. Ele vai trazer cura para o nosso corpo. E é isso que Shavuot nos ensina, as amadas. Mas, deixa eu beber um pouquinho mais d'água. Uma coisa muito interessante é que na entrega da Torá, Maran Torá,
O primeiro mandamento que foi entregue em Shavuot, qual que foi? Eu sou o Senhor, o teu Deus. E por que o Senhor pôs esse primeiro mandamento? Porque é para nós lembrarmos, a festa de Shavuot nos faz isso, nos lembrar quem é o Senhor Deus. Sabe, nós às vezes esquecemos quem é o Eterno. Nós precisamos gerar dentro de nós esse temor do Senhor. Mas para aceitarmos isso, nós temos que ter fé. Nós temos que ter emuná. Porque a fé é a pré-condição. Não é a condição, é a pré-condição de tudo que se segue. Ou seja, esse mandamento, ele precede os outros mandamentos. Porque se nós não temos ele como o nosso Senhor e o nosso Deus, não adianta guardar o resto dos mandamentos. Se nós não colocamos ele como Senhor da nossa vida, não adianta guardar Shabat, não comer carne de porco, nada disso adianta. Nós só fazemos essas coisas porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha comida. Ele é o Senhor do meu tempo, que é o Shabat. Ele é o Senhor da minha vida. Eu honro o nome dEle. Ele é o Senhor da minha casa, da minha família. Então, quando eu entendo que o Eterno, Ele é o Senhor, Ele é o centro da minha vida, eu guardo o Shabat, eu como as comidas que ele gosta, eu visto as roupas que ele quer, eu falo somente o que ele gosta de ouvir, eu vejo só aquilo que ele quer que eu veja, eu só ouço o que ele quer que eu ouça. Por quê? Porque ele é o Senhor, ele é o Senhor das nossas vidas. E é por isso que em Shavuot nós precisamos ler os 10 mandamentos, para a gente lembrar quem é o Senhor da nossa vida. Não é homens. Nós não somos controlados pelos homens, nós somos controlados pelo Espírito do Eterno. Mas como eu já fiz uma pergunta e faço novamente, por que Adonai ele se preocupa em detalhar o tempo para nós? Primeiro, queridos, porque a Torá ela foi dada no deserto, para mostrar que ela tem algumas semelhanças com ele. Ou seja, o deserto é um território abandonado, é um lugar sem dono. O Eterno, ele não tem dono, ele é Senhor de si mesmo. E a Torá, ela também não é de nossa propriedade. Ela não é de nossa propriedade particular. Porém, quando você estuda a Torá, quando você ora sobre a Torá, quando você vive a Torá, ela traz um relacionamento com a pessoa, com você. E assim, eu, você, todos nós, vamos adquirir um conhecimento de Deus e nós vamos entender que a Torá agora ela passa a ser minha. A Torá ela só passa a ser minha quando eu vivo ela. Quando eu pratico o que ela manda. Então ela é minha Torá. Por isso que o Yeshua é o meu Senhor. Yeshua é o meu amado. Porque eu vivo como ele gosta. Eu faço o que ele quer. Porque ele é a verdadeira Torá. Ele é a palavra viva. É como se Deus pegasse a sua palavra e desse para ela um corpo humano. E Deus, querido, nos entregou a Torá para que nós possamos servir a ele no deserto. Porque lá no milênio nós não vamos precisar da Torá, não, sabe por quê? Porque a Torá já vai estar evidente. Todos vão viver a Torá. Até aqueles que não creram, até aqueles que não serviram o Eterno, eles vão se submeter à Torá. E por quê? Porque Yeshua estará no nosso meio e ele será Senhor sobre todos. Ele será Senhor, todos vão ter que submeter, por isso será 1000 anos de paz. Haverá paz, porque todos vão viver a Torá. Agora imagina se o mundo submetesse a Torá, se o mundo recebesse essa Torá, o mundo teria paz, teria alegria, nós iríamos viver felizes, não haveria pecado no mundo. Então, querido, Shavuot vem nos lembrar isso, sabe? Shavuot é um tempo que nós podemos trazer na nossa memória
essas coisas, porque quando eu passo a viver a Torá passa a ser a minha vida. E por que então, em Deus, Ele se preocupa em detalhar esse tempo para nós? Porque Shavuot também está relacionado ao poder do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, diz assim: Atos capítulo 2. Chegou a festa de Shavuot, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh e começaram a falar línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar. Olha que maravilha. Em Shavuot, queridos, é o tempo de receber o Ruach HaKodesh. E não é só receber, é receber o poder do Ruach HaKodesh. Mas para nós recebermos a Torá, nós temos que ser redimidos. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus nos ensina que Yeshua, ele veio para que o Pai pudesse vir. Deixa eu explicar isso. O mundo estava um caos. Yeshua é a luz que veio redimir a terra. Vamos explicar isso de uma forma melhor. Imagine que eu sou a dona da fábrica da Philco. E aí, de repente, alguém compra uma televisão e a televisão pifa, estragou. O que tem que fazer com essa televisão? Levar ela para a retífica. E ali, depois que consertou a televisão, aquela pessoa recebe a televisão novamente e ela leva para casa. E o que ela tem que fazer para que aquela televisão funcione? Ela tem que ligar na tomada. Então vamos entender? Esse dono do mundo é Deus. O dono da fábrica da Philco é Deus. Yeshua é a retífica. Ele veio consertar. Ele veio redimir. Ele veio colocar as peças nos seus devidos lugares, né? Ele veio consertar cada fio da nossa vida. Nós somos essa televisão que se estragou, que queimou, que pifou. E aí Yeshua vem, nos limpa, nos purifica, coloca tudo arrumadinho. Mas para que eu possa voltar a funcionar, para que eu possa voltar a produzir as coisas espirituais, eu preciso estar agora novamente sendo religada em Deus, no Espírito de Deus. Então, Yeshua é esse que veio, nos limpou. E aí ele diz para os seus discípulos, eu vou para que ele venha. Quem é esse que veio? O Espírito da verdade que o mundo não conheceu. Então, queridos, nós só voltamos a funcionar, a produzir, a fazer coisas maravilhosas para o reino, quando nós somos novamente ligados no Espírito de Deus. É por isso que Yeshua disse que o Espírito Santo viria. E eles receberiam poder, eles voltariam a funcionar, eles voltariam a produzir para o reino. Por isso que Shavuot nos faz lembrar disso. Mas para que nós possamos receber o Espírito Santo, primeiro nós precisamos passar pela retífica de Yeshua. Nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser preparados para esse tempo. Está lá Ele consertando as coisas. Então o Senhor te chama hoje, se há algum pecado ainda em nossa vida, se há algo que precisa ser tratado, o velho homem tem que morrer. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos nos transformar para que o poder do Espírito Santo venha sobre nós. Mas eu devo me perguntar sempre, o que eu estou fazendo para poder receber a Torá? O que você está fazendo, amada, para receber a Torá? Falta poucos dias, os dias estão passando muito rápido. E sabe qual é a resposta de Yeshua para os seus discípulos? Para que eles pudessem receber a Torá viva?
para que eles pudessem receber o espírito da palavra, para que eles pudessem receber o entendimento, porque muitas pessoas têm a palavra na mão, mas não têm entendimento, não têm conhecimento dela, porque eles não têm o Rua. E para entender a palavra, para entender a Torá, nós precisamos do Ruach HaKodesh, porque só por meio dele nós podemos receber a revelação de quem é Deus, de quem é a palavra, porque estamos aqui, para onde nós iremos. E aqui nós podemos entender que eu respondo para você o que Yeshua respondeu para os discípulos. Se você quer receber a Torá, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é ficar em Jerusalém. Você precisa sair de Roma. Você precisa sair das tradições dos homens. Nós precisamos mudar a rota e voltar para Jerusalém, porque foi lá aonde foi o palco de toda a história, aonde o Eterno resolveu se revelar, foi em Jerusalém. É aonde ele entregou os seus oráculos eternos, é aonde o Messias veio. Por isso nós precisamos voltar para Jerusalém, nós precisamos ficar em Jerusalém, e isso vai exigir de nós, sabe o quê? Tempo. E tempo fala de espera, mas também de preparação. Isso significa purificação, mas também de entrega. E entrega fala de poder. Queridas, há uma promessa de Deus para as nossas vidas nesses dias. E eu creio que Deus tem algo grande para nós. Por isso, minhas amadas, assim como é impossível um peixe viver fora d'água, porque é impossível, né? O peixe ficar fora d'água porque ele vai morrer. Assim também é impossível nós vivermos sem esse Espírito de Deus, sem o Ruach HaKodesh. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que não têm o Espírito Santo, eles já estão mortos, eles já estão condenados, porque fora de Deus, fora do seu Espírito, não há possibilidade de vida, porque o Espírito é que dá vida. Quando nós estamos no velho homem, nós estamos mortos, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nada poderia nos encher se não fosse a presença do Espírito Santo. Shavuot é isso. Aquela festa que estava ali, que o Senhor deixou em Levítico 23, ela apontava para aquilo que haveria ali no cenáculo, mas aquilo que aconteceu no cenáculo aponta para o que há de acontecer conosco nesses dias, as promessas que o Senhor deixou para nós. Por isso nós precisamos entender que essa falta, né, esse vazio que muitas vezes nós sentimos, vem de dentro de nós, porque nós estamos com a alma vazia, e nós precisamos preencher esse vazio, e só o poder do Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. A nossa alma, ela está pedindo para voltar ao seu habitat. Nós saímos lá do jardim do Éden, sabe? Aquele ser perfeito. É isso que a Torá faz em nós, ela nos aperfeiçoa, ela vai nos transformando, como Paulo diz, de glória em glória. E esse habitat, querido, é a Torá, ou seja, a nossa Torá viva, que é Yeshua vivendo em nós. Ele é o lugar do nosso descanso, ele é o nosso Shabat, ele é que traz a água da vida. Por isso Deus enviou Yeshua para que ele pudesse encher as nossas vidas, mas a promessa é: e recebereis poder ao descer sobre vós o Ruach HaKodesh. Qual que é o milagre desse poder? Está lá em Jeremias 31:31. Eu virei e imprimirei nos vossos corações a minha Torá. Você já parou para pensar o que o Senhor prometeu para nós? Ele prometeu imprimir. O que é imprimir? É um selo. Ele vai selar a palavra dele dentro de nós. Por isso, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E é isso que nós precisamos nesse dia, porque o mundo, ele tenta nos distrair, tenta nos separar de nossa essência, daquilo que Deus nos deu. Eles querem nos tomar, né, como uma presa fácil. Mas, amadas,
Sejamos vigilantes e não sejamos enganadas pelo instinto mal, porque o mal está por aí, né? Porque ele vem disfarçado de pescador inocente. E para a gente concluir, eu gostaria de ler Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 13 ao 16. Fomos adiante até o navio e embarcamos para Assos, onde planejávamos receber Shaul a bordo. Ele fez os preparativos dessa forma porque preferia chegar por terra. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Shaul tinha decidido não parar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, a tempo de celebrar Shavuot. Vamos fazer como Paulo, vamos nos apressar. Paulo, ele passou por vários caminhos, mas ele estava com a mente dele em Shavuot. Por quê? Porque com certeza ele estava fazendo a contagem do Homer. Paulo, ele foi um homem, amadas, cheio do Espírito Santo. Ele soube utilizar o tempo. O versículo está falando aqui que ele fez um monte de coisa, mas a mente dele estava focada na festa. Ele sabia que ele tinha que chegar a tempo naquela festa. Para isso, ele procurou santificar o tempo dele. Ele entregou a sua vida em prol do reino de Yeshua. E aqui está nos ensinando que no seu caminho ele pregou a Torá, ele orou por outras pessoas, né? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele também curou enfermos, ele aconselhou, ele encorajou os discípulos, ele fez missões, foi acusado, foi perseguido. Mas mesmo diante disso, ele tinha pressa de chegar em Jerusalém para a festa de Shavuot. Nesse trajeto dele, ele passou por tantas coisas, mas ele estava com pressa de chegar em Jerusalém para a festa. Eu quero fechar essa ministração te fazendo uma pergunta. Como você tem usado o seu tempo? Como você tem se preparado para essa festa? Como tem sido a sua entrega? Assim será o poder de Deus sobre você. Agora vamos falar de nós. Como nós temos usado o nosso tempo? Como nós temos sido, né? Como nós temos feito durante esse período da nossa preparação? Como nós temos entregado a nossa vida? Assim será o poder de Deus sobre nós. Paulo, ele sabia que ele seria perseguido por causa da verdade de Yeshua. Ele sabia que se chegasse em Jerusalém, ele seria perseguido ali. Mas o que ele diz aqui no versículo 24? Olha o que ele diz. Só sei que em todas as cidades o Ruach HaKodesh me avisa de que aprisionamento e perseguição me esperam. Contudo, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que possa terminar o percurso e completar a obra que o Senhor Yeshua me confiou, testemunhar as boas novas do amor e da bondade de Deus. Baruch Hashem, o que importa é que eu complete o tempo da obra que me foi confiada. Diz isso aí agora para você. O que importa é que eu complete o tempo da obra que me foi confiada. Bendito é o nome do Senhor. Mas nós sabemos que nesse caminho Paulo ele foi tentado para que ele não prosseguisse, né? E nós podemos ver que eles falaram, perseguiram, foram atrás dele. E eu te pergunto, se falassem de você, te perseguissem, você faria como Paulo?
Sabe, muitas vezes, queridos, nós fugimos da raia, mas Paulo não. Paulo sabia que ele poderia acabar morrendo lá em Jerusalém se ele chegasse lá. Mas ele disse, não me importo. O importante é que eu estou fazendo a obra do meu Senhor Yeshua. E no capítulo 21, versículo 10, diz assim: enquanto permanecíamos ali, um profeta chamado Agave desceu de Yehudá para visitar-nos. Ele pegou o cinto de Shaul, amarrou as próprias mãos e os próprios pés e disse: isso é o que o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, diz. O dono deste cinto será preso desta forma pelos habitantes de Judá, e eles o entregarão aos Goim. Quando ouvimos isto, nós e as pessoas dali rogamos a ele que não subisse a Jerusalém. Porém, Shaul respondeu: o que vocês querem chorando e tentando enfraquecer minha resolução? Estou preparado não apenas para ser preso, mas para até mesmo morrer em Jerusalém por causa do nome do Senhor Yeshua. E por ele não se ter deixado convencer, nós dissemos: seja feita a vontade do Senhor, e nos calamos. Baruch Hashem. Sabe o que é isso, queridos? Convicção do chamado. Se nós temos convicção do chamado, nós estamos preparando para Shavuot. E pode ter certeza que assim como Paulo, que sabia que ia sofrer, mas que não estava importando o que fosse acontecer com ele estava mais preocupado em pregar sobre Yeshua. Assim sejamos nós, que nesses dias, assim como Paulo percorreu o caminho, no tempo que ele estava preparando para chegar em Shavuot, que nessa trajetória da sua vida, independente do que acontecer com você, da perseguição que vier, do problema que vier, não pare no caminho, prossiga, vá para Jerusalém, oh meu Deus, vá para Jerusalém e ficai ali até que do alto sejamos revestidos de poder, que sejamos revestidas de poder, amadas, que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre nós, que você receba força nesses dias para suportar as perseguições, as afrontas. Eu sei que todas nós temos passado por dias difíceis, sabe, nós sabemos disso, mas, como Paulo disse, ainda que eu morra, eu viverei. Morrendo ou vivendo, nós somos dele. Amém? Que o Eterno te abençoe. Que você seja muito feliz nessa contagem do homem. Que você possa ter uma experiência grande com o Senhor. E que nesse Shavuot você receba o seu milagre. Porque quando o Espírito Santo vem, coisas grandes acontecem. Coisas maravilhosas acontecem. Amém? Eu quero orar por nós. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Deus, porque temos nela a esperança para a nossa vida. Sabemos que os dias são maus, dias difíceis, dias de angústia, dias que nós estamos aprisionados dentro da nossa casa, sem poder estarmos juntos com as pessoas, e eu sinto falta desse toque, do abraço das pessoas, eu sinto falta da comunhão. Mas obrigada, Deus, porque o Senhor deixou a internet um meio para que nós possamos falar do Teu amor, levar a Tua palavra. E hoje nós estamos aqui, Deus. Tua palavra foi proferida, que ela seja como um bálsamo dentro de nós e que nós possamos crescer, Pai, nessa presença do Senhor, e que mesmo em meio aos problemas, às perseguições, às dificuldades, tenhamos essa convicção de que o Senhor está conosco e que nós estamos caminhando para Jerusalém, porque chegará o dia que nós estaremos sim na nova Jerusalém com o Senhor, e nós vamos dizer: Yeshua et Adonai, verdadeiramente Ele é o Senhor, e o poder do Teu Espírito Santo estará sobre todos nós, e nós estaremos juntos num só corpo, numa só mente, numa só fé, para Te louvar e Te bendizer, porque a Torá viva estará diante dos nossos olhos. Pai, abençoa as minhas irmãs. Cuida da necessidade de cada uma delas. Supra as necessidades físicas, mentais, necessidades materiais,
espirituais, que tenhamos, ó Deus, dias de paz na Tua presença, porque somente na Tua presença é que nós somos bem-aventurados e felizes. Obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada pela vida das irmãs que estão aqui. Que a bênção do Senhor esteja sobre elas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yivarever Adonai veshmerecha. Yae Adonai panavelecha veruneka. Issa Adonai panavelecha ve'asem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom, minhas amadas, uma Laila Tove para vocês, e você que puder, esteja conosco sábado às 10 horas lá no YouTube, amém? Nós estaremos lá falando da Paraxá desta semana. Um beijo no coração de vocês. Shalom, Soninha, seja bem-vinda, minha amada. Adriane, Márcia, um abraço para todas vocês, Janaína. Que o Eterno abençoe vocês, Angelita, Sheila. Que o Eterno dê para vocês uma noite de sonos maravilhosa. Ana Paula, um beijão no seu coração. Que vocês possam estar aí firmadinha com o nosso papai, amém? Que o Eterno abençoe vocês. Shalom, shalom.